Boa noite a todos, sejam bem-vindos aí a mais um Fernão e Amigos. Fernão, você está relaxado hoje, você está tranquilo? Está sendo uma semana boa, tranquila, Fernão? Tá meio pedreira, eu tô meio cansado mesmo. Por isso que eu tô aqui, ó, refestelado na minha cadeirinha, Tô vendo. Fica à vontade, fica à debaixo de vontade. um ar refrigerado que tá bem mambembe, assim, Tem muito mosquito aí? que aqui, puta, tá um calor, esses É dias mesmo, é. mais brabo. Ontem foi absurdo, um dos dias mais quentes que eu já passei em São Paulo. É mesmo, Fernão? A gente Pô, está longe aqui, não tem noção, né? tava uma fornalha. Não, aqui no Rio bateu recorde, né? No Rio foi 40 e tantos graus e aqui foi 38, sei lá, chegou uma coisa assim. Caraca, nossa, abafado. Não, Nossa senhora, infernal, tava. Fernão. Insuportável, não dá para ficar fora de ar refrigerado. Caramba. E, Fernão, nós estamos na semana do Trump, né? O Trump é o assunto da semana aí, né? E aí nós fizemos aquela cobertura da posse dele, sucesso total aí no canal. Mas o cara não para com as ordens executivas lá, Fernando. Foi dos programas que eu tive mais comentários aqui que me chegaram. Um monte de comentários. Então, quer dizer, o pessoal gostou. Bom, o Trump, cara, o cara chegou Pé na porta. matando, né? Matando. Tem um vídeo dele aí. Ele tem esse lado artístico também, né? Ele era um cara que comandava um programa de televisão. Ah, nós vamos ganhar nisso, nós vamos ganhar naquilo, nós vamos ganhar em tudo. Vocês vão ficar cansados de ganhar, vão me pedir, não ganhe tanto assim, eu não vou deixar, eu vou ganhar mais e mais. Cara, completamente. Isso é bom, Fernando, para o pessoal lembrar que ele é o presidente dos Estados Unidos. Tem muitos problemas do mundo que ele vai consertar, mas vai ser derivado dele consertar alguma coisa nos Estados Unidos. O foco dele é a América. A gente vai a reboque, né? Hoje tinha uma nota aí do Marco Rubio. Parece que ele mandou uma mensagem para todas as embaixadas, dizendo: olha, agora as prioridades são as seguintes. Tá? E a primeira era o fim da censura. Então me animou um pouco. Eu quero ver, porque eu estou achando essa, esse namoro do, das big techs com o Trump é uma coisa que pode dar um refluxo para nós, né? Porque a minha maior expectativa era que ele chegasse no governo com raiva das big techs ainda, né? E expusesse todos os Facebook files, WhatsApp files e tal, como o Elon expôs os Twitter files, né? E que foi realmente a única denúncia concreta, documentada e com alto poder destrutivo do Alexandre de Moraes. Aqui não acontece nada porque nós viramos um país de cínicos e tal. Né? É um governo que você pode matar a mãe no horário nobre, na frente da televisão, que não acontece nada. E do outro lado, né? Então, mas isso aí seria fundamental, quer dizer, dar sequência àquilo que apareceu naquela entrevista do Mike Pence, que eu vivo falando, que é realmente impressionante. Né? E tem uma quantidade de munição ali. Vamos ver se ele vai usar isso de alguma forma, mas é difícil, né? Porque um cara que vive de voto, peitar essas big techs, é parada roxa. Eu acho, Realmente. Fernão, que a coisa vai acabar acontecendo, porque como a parte do Twitter ficou pública, já tá no Departamento de Justiça, isso vai acabar puxando os outros. Bom, espero que sim, mas de qualquer jeito, enfim, você vê que já mudou o tom, né, no mundo todo. Nossa, todo. Até aqui, hoje teve o Bessias, que é o advogado-geral da União, porque foi o cara que ofereceu um álibi falso para o Lula.
Isso. Esse é o advogado-geral da União. Tchau, querida. O Bessias. Ele fez hoje uma audiência, convocou todas as big techs aí para uma audiência para falar de censura. Ficou lotado, né? Gente pra caramba. Os caras não foram, nenhum. Ninguém. Não foi o Google, não foi a Meta, não foi Ninguém. Nem o TikTok não foi. Foi toda a esquerdada estava lá. Mas os caras realmente que interessam, nada. Então, quer dizer, esse pessoal virou totalmente de lado. Né? É tudo. Eles são, ó, pessoal da Casa da Luz Vermelha, hein? Quem tem tem medo. Passarinho que come pedra sabe que tem. Sabe a dificuldade que tem. Então, o que eu vi ali, Fernão, além da AGU, que meio que montou uma gaiola, né, uma armadilha ali para os caras se comprometer com um monte de coisa tal, depois entregar no STF. Olha lá, os caras da Big Tech se comprometeram tal. Os caras saíram da armadilha, estão bem orientados do ponto de vista jurídico. Né? O pessoal falou, olha, não vai não. Bom, de qualquer jeito vai pôr uma situação de sinuca para essa turma, né? Porque essas redes vão permanecer abertas lá. Você parou de ter aquela unanimidade planetária, porque o que tornou esse período imediatamente anterior a desgraça do tamanho que foi os Estados Unidos estar do lado do crime. Quer dizer, se os Estados Unidos virar para o lado do crime, cara, acabou o mundo. Certo? Porque o poder que esses caras têm de grana, de tecnologia e tal, né, resultou nisso aí. A hora que, com a eleição do Trump, eles passaram a usar esse ferramental contra os próprios americanos, né, o mundo quase afundou. O mundo, quer dizer, a civilização quase afundou. Porque você estava com esses caras num grau de comprometimento que eu achava que era impossível dentro da sociedade americana, e não é. Quer dizer, você vê que o que esse período comprova, agora, cabalmente, né, e com toda a força, é que a censura mata, né, qualquer civilização, né? Inclusive a de quem viveu fora da censura e tal. Agora, teve volta lá, né? Essa é a grande vingança. Lá ainda teve volta porque não destruíram a lei e tal. Mas se tivesse sido eleita essa Câmara aí, nossa, acabou. Ia piorar muito. Não, aí não tinha mais saída. Porque o que esse Biden fez nesse sentido, né, é terrível. Eu nunca imaginei que isso fosse possível nos Estados Unidos. Mas então, esse negócio de censura, o valor do papel da imprensa numa democracia, né, que era uma coisa que, teoricamente, a gente sempre soube, agora nós tivemos uma prova física. Se fechar isso aí, não sobra nada. Você pode ter a CIA, o FBI, o diabo, vira tudo para o crime. Vira. Vira tudo para o crime. Então, isso é muito impressionante e é muito educativo, né? Quer dizer, se as pessoas se derem conta de que é disso que se tratou. E eu espero que, agora, com eles estando aberto, mesmo que a censura continue aqui, né, aí a alternativa vai ser aquele troço, ou viramos a China e fecha tudo, né, e cria um TikTok nacional, acabou. Né? Ou continua esse pessoal aberto, mas sempre com essa coisa, quer dizer, você sabendo o que eles falam lá, e você tem... É impossível você deter completamente esse ferramental, quer dizer, você vai ter acesso à informação,
que está lá, mesmo que aqui esteja censurado. Você tem VPN, você tem vários outros recursos. Isso acaba repercutindo aqui. E a mudança do tom da coisa lá já chegou aqui também. Né? Já está. Você vê que o Messias, diante do boicote do evento dele, ele falou: não, tá boicotando, que não quiser comparecer, mas nós vamos continuar conversando. Sabe, já não está aquele nosso Flávio Dino, sabe? Esqueçam da liberdade. Isso é coisa do passado que ele falou. Não, é verdade, e foi interessante isso, esse evento aí da AGU que falhou, que foi armada essa arapuca aí que os caras não foram, que você vê que o executivo, quando ele decide não comparecer a um evento desse convocado pelo governo, não é uma decisão pessoal dele. Ele naturalmente leva aquele convite para o jurídico da empresa, que vai conversar com o jurídico americano, e os caras chegam à conclusão e, ó, não vá. Mas ou seja, aí amanhã o Alexandre de Moraes manda uma daquelas horas. Dou 32 minutos para você se manifestar, senão eu te dou uma multa de 100 milhões por minuto. Escreve, eu perdi o táxi, pô. É igual o pessoal do golpe. Eu perdi o táxi. Puta merda. Não deu para chegar a tempo por causa do táxi, o golpe da Angélica lá. Né? Eu acho que é nesse sentido aí. Agora, eu vi hoje também o Putin, né, dizendo que ele está louco para conversar com o Trump, ele quer bater um papo com ele, para ver se a gente consegue chegar num acordo aí da guerra da Ucrânia. E esse negócio da guerra da Ucrânia também me lembra uma outra coisa, Fernão, é como que é importante a bomba atômica. Se não existisse bomba atômica, já estaríamos no meio de uma terceira guerra mundial, com todos os países da Europa ali conflagrado, o pau roncando na região, como foi na Primeira e Segunda Guerra. Já estaríamos com a coisa generalizada. Não, e é aquele troço, né? A bomba atômica não precisa ser usada. Né? É isso que é toda a persuasão do armamento ou desarmamento. Se o sujeito souber, esse bando de covardes, essa multidão de covardes que tem aí nos morros, né? Matando gente à toa, porque fez um sinal, né? De vizinho, tá? Porque ele sabe que ele está impune, que ele vai ficar impune. Se ele souber que a população está livre para andar armada, ele vai colher. Aí, né, vai sobrar só os malucos de verdade, que é uma minoriazinha desse tamanho. Né? Que é o que você tem que se preocupar, porque o maluco não segue lei, né? Os covardes todos vão se mandar. É isso, cara. Tá ficando tão patético esse troço, né? Essa turma aí, que agora... Você viu que agora os jornalões aí estão se auto-intitulando a imprensa de referência. Eles falam sobre eles mesmos como a imprensa de referência. Não é a velha mídia, não é a mídia legacy, é a imprensa de referência. Esse pessoal, cara, tá há 2 anos ininterruptos, né, alimentando essa conversa patética, né, do golpe de Estado, né, que nunca aconteceu, né, baseado no quê? Numa minuta do golpe, né, que é uma transcrição de um capítulo, de um artigo da Constituição, que foi analisado pelo presidente para ver se ele conseguiu ou não instalar o estado de defesa, que é um instrumento constitucional. Que depende do Congresso. Não dava. Né? Em cima disso, essa imprensa está promovendo esse linchamento ininterrupto, né, que está custando manter na prisão aquelas meninas, a menina do batom, que tem filho criança, né, caras que estão no exílio, né, os caras abusando de filha de jornalista exilado, sabe? Cara, sustentando essa conversa. E esse pessoal é que insiste a onda de fake news em torno do Pix. Que caso de onda de fake news, pô? Né? Os caras baixaram uma norma dizendo daqui para frente
todos os brasileiros que somarem movimentações maiores que 5 mil no Pix vão ter que declarar isso sob pena de multa, de não sei o quê, de passar no pente fino. Cara, onde está a fake news disso? Mas continua, né? A onda de fake news. Nenhum fala nesse assunto sem invocar a onda de fake news que aconteceu. Papapá. Isso aí, Fernão, isso explica o fenômeno do Nicolas, né, o fenômeno lá, e também mostra esse distanciamento da galera da esquerda da realidade do povo. Porque teve matéria essa semana falando assim, olha, veja, o pobre está se aproximando da direita. Ué, a esquerda está falando de racismo ambiental, a esquerda está falando dessas fake news. O cara lá saiu do peão de obra, o cara saiu do canteiro de obra, tá todo sujo. Que história é essa do Pix? Aí ele pega o celular, olha o celular, vê o que o pessoal está falando, ele entende e fala, pô, caramba, isso aqui vai ser um problema. Isso, o problema não é de publicidade, é de produto. É o conteúdo, né? Não vai resolver. Não vai resolver. Pode pôr 10 sidônios lá. Né? O que ele vai fazer? Vai subornar a imprensa? Então, aliás, aquele. Como é o nome dele? Aquele é o único da Globo que fala com nexo, né, daquela turma que aparece naquelas janelinhas lá. O Maioli? Demétrio Maioli. Ele até foi colaborador do Estadão, e quando cortaram ele do Estadão, eu ainda estava lá e eu dei uns porros na turma. Eu falei, cara, como é que vocês cortaram esse sujeito? Esse sujeito centrado? Mas ele já estava cortado. Né? Mas cortaram ele da página 3 do Estadão sobre o meu protesto. Lá atrás, isso, hein? Lá atrás. E ele continua, como ele sempre foi, um cara que é incisivo, é intelectualmente honesto. Está procurando a verdade ali. E ele estava mostrando isso, ele falou, porra, olha o que é isso. O que virou a SECOM. É o Ministério da Propaganda Eleitoral. O cara contratou o marqueteiro da eleição dele, que ele remunerou com quase 40 milhões, né? E que depois desses 40 ganhou mais não sei quantos, 20 ou 30 de governos da Bahia, aí, nossa, do PT. Né? Esse cara virou ministro. Né? E a SECOM, então, nós estamos pagando com os nossos impostos, né, o Ministério da Propaganda Eleitoral do Lula. Que, aliás, né, hoje teve essa notícia também, né, que na reunião aí, notícia da CNN, que na reunião aí de segunda-feira, lá da Granja do Torto, na hora da posse, ele falou que só Deus sabe se ele vai ser o candidato. Foi a primeira vez que ele admitiu não ser o candidato em 26. Primeira vez que ele admitiu isso, e que houve uma grande discussão lá sobre a falta de alguém que seja um candidato viável por essa esquerda de PT, né? E estamos no mato sem cachorro. Tal. Você disse que isso aí foi alguém lá da CNN apurou essa história. Alguém lá que estava na reunião contou assim. É estranho o lugar, né? O lugar da reunião é estranho, né? Na Granja do Torto? Reunião ministerial nunca vi lá. Bom, eu acho que é porque também nunca teve 40 ministérios. Né? 39. Seria hoje vai ser quase um estádio. Se tiver 40, aí vira o Alibaba e os 40 ladrões, não tem aquele meme aí. Eles não vão. Reunião ministerial no Maracanã, né? Daqui a pouco. O Lula foi apresentado aos ministros, né, segunda-feira agora. Ah, você que é o da pesca, né? Ah. Já tinha esquecido de você. Tu tá aí, cara, há quanto tempo? Aliás, outra notícia agora, de agora a pouco aí, o Manhattan até que deu o TCU, vetou isso. Contas do Lula. Confirmou o veto. Aquela operação ilegal, né? Do pé de meia lá.
Isso. que é crime, é igual da Dilma. Ou seja, o pé de meia pode virar o pé na bunda, né? Poderia, né, se nós estivéssemos num país que ainda tivesse três poderes, tal, mas não tem mais. Homens de verdade, né? Hoje não tem mais, só tem o Alexandrão. Então, quer dizer, nós estamos cada vez mais na mão do Alexandrão, cara. Porque a coisa é assim, isso me bateu muito na história do Trump, né, e nessa pressão que ele deu em cima do Netanyahu para fazer esse acordo e tal. É isso, cara. Nesse mundo da política e em todos os outros, quem tem coragem de bater o pau na mesa mesmo e falar, ó, vai ser assim, tem muito pouco macho que se levanta para dizer que não. Verdade. É assim, os caras ganham no grito. Entendeu? Se tiver crachá, então, é os que menos tem. A galera que tem crachá são os menos machos. Esses aí. Isso aí, cara, não, eu vou perder aqui a minha teta. Oh, jamais. Jamais. Sim, senhor. É isso aí. E a turma do judiciário, então, né, que está ganhando 400 mil por mês. Só vão se levantar quando chegar alguém metendo a A tesoura. alternativa para ele é virar diretor do Goldman Sachs. Pô, Ganhar a mesma coisa. impressionante essas mamatas que tem aqui. Estamos com o judiciário mais caro do mundo, menos eficiente. Né? Eu falo por causa própria aqui, né? Eu fui cortar a luz do meu apartamento no Rio, Fernão, porque está fechado. Não tem ninguém lá. Há 4 anos está fechado. Aí a empresa elétrica deduziu que eu tenho gato, porque eu não tenho consumo. Nem averiguaram que está fechado o apartamento. Aí me aplicaram uma multa lá, 10 mil reais de multa. Aí eu fui entrar na justiça, cara, entre advogado e os custos do judiciário, deu quase 7 mil reais. Eu falei, porra, causa de 10. Cada um com os seus problemas. Né? Há uns anos atrás, teve esse lance, né? Tinha aquela boataria sobre a bolha imobiliária da China, né? Que depois se confirmou, porque o imóvel é a moeda da corrupção na China. Então tem muito mais imóvel do que morador. Isso aí. Tinha os caras não conseguiam definir de que tamanho era essa bolha, como é que era e tal. Então, os bancos ocidentais que estavam instalados já na China, isso foi aqui, coisa de, sei lá... Tem pouco tempo. 5, 7 anos atrás. Como é que nós vamos descobrir isso? Você não tem informação, não tem nada. Então, eles pagavam os caras para irem de noite, no começo da noite, circular nos bairros desses prédios, que eles faziam 40 prédios, aquela coisa, construíam cidades do nada, né, com uma baita de uma rodovia de 8 pistas, e ninguém morando lá. Né. Então, eles mandavam esses sujeitos que ficavam andando de carro ali e vendo quais janelas acendiam a luz. Então, assim, cada prédio de 50 apartamentos tinha 2, 3 que eram habitados. Então, esses caras, assim que foi tirada a primeira medida do tamanho da bolha imobiliária chinesa, né, que só veio explodir agora, há 2 anos atrás, né, com aquela, como é que chamava aquela empresa imobiliária lá que detonou? Lembro. Hoje é o grande problema financeiro da China. Ela tem o nome em inglês, né? O nome chinês. Então, aquilo ia provocar uma quebradeira em cadeia dos bancos que estavam financiando esses troços. Então, os bancos precisavam saber. Né? E não tinha informação em lugar nenhum. E aí, foi assim que eles começaram a descobrir. Que tinha 5% de ocupação, 2%. Aí, Fernando, que você acabou de falar, um monte de prédio, as avenidas, não tem ninguém, vazio. Ninguém. Tem várias cidades assim, não. Isso aí é o quê? O cara, para ser construtor, ele precisa ser amigo do Xi Jinping, alguma coisa assim. Aí ele ganha uma licença de construtor. Aí ele precisa conseguir terrenos. Então ele vai lá na pontinha lá do interior da China, em algum lugar lá,
Quem é o dono do terreno? É o funcionário subalterno, o prefeitinho, o chefe lá do, da ponta do Partido Comunista que está lá naquele troço. Então, cara, eu quero fazer uma construção aqui de condomínio, de apartamentos, de prédios e tal. Eu preciso do seu terreno. Então, como é que eu faço? Ah, mas se você, para ter aqui licença a minha licença, então vamos fazer o seguinte, cara, quantos apartamentos você vai fazer? Eu vou fazer 3 mil. Ah, então você tem que dar 30 para mim, fica tudo certo. E aí, a cada passo, eles subornavam com imóveis, porque era a única coisa que não aparecia na contabilidade, era intraçável. A China não tinha um sistema para fiscalizar a corrupção nesse nível, né? Porque ali pegou o corrupto, fuzila ele no estádio. E aí, isso é que explica a bolha lá. Porque esse monte de estrada, de coisa, é tudo isso. Tudo lá é propriedade de um único sujeito, que tem os seus cupinchas, né, capilaridade abaixo. Então, o cara para fazer estrada, o cara para comprar terreno, o cara para. Tudo ele vai ter que bater em alguma ponta do Partido Comunista e subornar o sujeito. Eu tenho um amigo, Fernão, o livro dele está lá em cima, não dá para ver aquele ali, Chernobyl, está lá em cima. Ele foi dar aula na China, né? E fala chinês e tal, foi lá para a universidade dar aula. E primeiro dia de aula, uma aluna, durante a aula, foi lá na mesa dele, colocou uma caixa de leite, assim, que nem minha garrafa de café aqui, ó. Botou a caixa de leite na mesa dele, assim. Aí ele ficou dando aula, olhando aquela caixa de leite, nem tocou. Aí acabou a aula, ele foi na sala do lado, tinha um professor conhecido, e falou assim, fulano, olha só, a aluna botou a caixa de leite lá na minha mesa. Que é isso? É algum ritual? O que eu tenho que fazer? Ele falou, não, é o seguinte, aqui tem um pouco dessa cultura, bastante aqui, que é o seguinte, esta caixa de leite é um presente que ela te deu. Se você pegar, você está devendo alguma coisa para ela, ela vai te cobrar. Ou seja, a corrupção entrou de um jeito na sociedade que a galera faz essas trocas de apartamento aí, Fernão, sem corar. O rosto não fica corado. É isso aí, é tudo porque não tem contabilidade, não passa pelo banco, o computador não pega, sabe? Mas aí estourou, né? Aí já era. A China chegou a gastar mais aço em um ano de construção civil que os Estados Unidos durante o século XX. Eu vi essa estatística. E é muito apartamento. É isso, a gente está vendo a repetição de tudo aquilo que a gente já conhece, né? Todo lugar que tem pirâmides, obras monumentais e não sei o quê, você pode saber que tem uma multidão de escravos atrás. Né? Porque é um negócio que não faz sentido econômico. Né? Então, só pode ser explicado por corrupção. Né? Ou você tem corrupção. Bota trabalho escravo, porque não custa nada para fazer. Se você fizer uma pirâmide né? Então, eu sempre notei isso, cara. A primeira vez que eu fui para a Europa, naquele tempo você ia naquelas excursões, aqueles troços. Então, andava de ônibus, passava em 40 lugares. Então, passei por vários países e me chocou, né, a diferença, começando lá por Portugal, Espanha, França. Os latinos, né? Depois Inglaterra. E, você passa Portugal, Espanha, França, aqueles castelos tudo de ouro, né? Aqueles Versailles, tudo dourado, tudo cheio de ouro, tudo, né? Aquela coisa até cafona, assim, né? De exagero. Aí você chega lá na Inglaterra, aqueles castelos de pedra, né? Com uns enfeitinhos de madeira. Cara, olha a diferença. É por isso que tinha... na Inglaterra eles cortaram a cabeça de um rei. Charles I. E mais ninguém. Foi o primeirão. Né?
E na França ficou aquela guilhotina lá, chave, 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 porque os caras, porra, não entregam, né? E o Charles perdeu a cabeça por causa de imposto, né? E o Cromwell, você pode dizer para ele, pô, majestade, não faça isso. Não me obrigue a fazer esta merda. O cara... Ele foi lá, dissolveu o parlamento. Ele estava em guerra com a França, né? Só para botar no contexto para o pessoal. E ele queria financiar a guerra dele e tal, e a guerra era marítima. Então você tinha um imposto que era cobrado das cidades portuárias e não estava sustentando a guerra do cara. E ele falou, vou aumentar o imposto. Aí o Congresso falou assim, opa, peraí, meu filho, só pode aumentar imposto com autorização do Congresso. Está lá na Magna Carta, 1215. Não pode. Aí ele tentou, então faz o seguinte, não vou aumentar, mas eu vou passar o imposto para as cidades que não tem porto. Aí o Congresso, pera. Fake news. Aumentar a base de arrecadação. Ele falou, aumentar a base de arrecadação é também aumentar o imposto. Não pode. Aí ele mandou prender. A história do Pix é isso aí. Aí ele mandou prender, aí foi lá no Congresso, entrou no parlamento, na Casa dos Comuns, era proibido o rei botar o pé dentro da Casa dos Comuns, não pode, só com autorização. Aí mandou prender os barões, que não queria coletar o imposto, com aquela taxa nova, e acabou tendo uma guerra civil entre o parlamento e o rei perdeu. E foi para a guilhotina. Aí o Cromwell fundou a República da Inglaterra, né? Guilhotina não, Machadão, lá no Machadão. Machadão, Machadão. A cabeça caiu do mesmo jeito. Caiu. Mas, olha, galera, vocês podem anotar essa regra, né? A quantidade de sangue das revoluções é diretamente proporcional à quantidade de ouro nos palácios. É isso aí. É porque quando você tem aquele, o Versailles carregado de ouro, tá, e em volta um favelão que não tem fim, né? Pense bem, o que isso nos lembra? Né? Fernão, o pessoal está dizendo que você está mais risonho. Mais risonho? Que outras ordens executivas aí você... Me anima, o Logan. Você está fazendo graça, eu tenho que rir. Né? Mas eu bagunço toda a live que eu participo, Fernão. Eu bagunço todas elas. Eu acho que o pessoal é muito sério, né? Então a gente vai trazendo um pouco de alegria para a live. Aí deixa eu perguntar, e das outras ordens executivas, você acompanhou as outras que ele lançou esses dias aí? O Laranjão? Eu ainda não dei uma olhada detida nisso, porque já está em 200, não sei. Então é complicado se acompanhar isso tudo. Né? Mas isso aí é meio praxe lá, né? Quando o Biden entrou, ele também fez 60 e tantas, não fez? Fez. O Obama também faz, todo mundo faz quando entra. Isso é o equivalente que eles têm da medida provisória. Isso. Só que eles têm que aproveitar essa brecha, quer dizer. Por quê? Porque é aquela coisa, antes do governo se instalar no tempo, porque a democracia deles começou quando ele andava a cavalo, né? Num país continental. Então, o cara, até tomar pé, tal, ele já tinha que tomar umas tantas medidas. Então, se abriu essa brecha aí, os caras continuam usando do jeito. O pessoal da política americana, eles comentam que essa medida executiva, ela é um atalho que é usado pela presidência, porque como ela vem direto do presidente, ela tem efeito de lei, mas só quem pode derrubar aquilo é um outro presidente ou o Congresso. E se for muito torto, a Suprema Corte pode derrubar. Mas uma ordem executiva, ela não cria nada novo, ela altera coisas que já existem. Ele vai lá e fala, olha, tal problema na fronteira, a regra agora é essa aqui. Ele está mudando uma regra de um conjunto, um arcabouço jurídico que já existia. Ele vai lá e vai só fazendo ajustes que o certo, se o cara quiser que aquilo seja definitivo, o presidente tem que colocar aquilo no Congresso como um projeto de lei e tal. Aí um outro presidente não consegue derrubar. Porque o que acontece o Trump, quando entrou, derrubou coisa do presidente anterior, o Biden tira as coisas que o Trump fez, o Trump tira as coisas do Biden, porque tem que jogar para o Congresso. Para mim, o problema que
agride um pouco no Trump é o tom que ele usa, né? Mas ele é que sabe qual é o tom que ele, com o qual ele se elege, né? Tanto que ele se elegeu fulminantemente. Então, o pessoal lá está num grau de saco cheio com essa porcariada toda, né, que admite esse tom. Mas para a gente que está aqui no resto do mundo, né, você fala, olha, Parece. o presidente americano podia maneirar um pouco mais e tal, porque não, isso aí não é bom. Eu continuo achando que não é, quer dizer, mas ele está no primeiro dia, ele está num estado de euforia. Né? Aquela criança que comeu muito açúcar, né? O cara está bêbado, né? Tá, esse vídeo aí que ele fala, nós vamos ganhar nisso. Esse vídeo é sensacional, tem que passar ele aí, bora. Eu vou preparar ele aqui, pode continuar falando, eu preparo ele aqui para a gente ver. Que, pô, é um troço. Mas é isso, quer dizer, o cara ficou engolindo sapo 4 anos. Né? Coitado do Bolsonaro, engoliu muito mais que ele, né? Mas ele engoliu bastante também. Né? Não tanto, vamos dizer assim, das instituições, porque lá elas têm algum nível de controle, mas no resto, né, o que a imprensa fez com ele, e a turma gramsciana aí fez com ele, foi um linchamento permanente também. Então o cara tem a desculpa de estar vomitando isso tudo agora. Sabe? Olha o homem aí, ó. Olha o homem aí, ó. Mas, We're going to win at every level. We're going to win economically. We're going to win with the economy. We're going to win with military. We're going to win with healthcare and for our veterans. We're going to win with every single facet. We're going to win so much, you may even get tired of winning. And you'll say, please, please, it's too much winning. We can't take it anymore. Mr. President, it's too much. And I'll say, no, it isn't. We have to keep winning. We have to win more. We're going to win more. Isso aqui é um desespero para essa galera woke. Quer dizer, o cara é um artista, né? Isso aí, poucas vezes eu vi um presidente qualquer fazer um discurso que nem esse. Só para botar o contexto para a galera aí que não entendeu o que ele está falando, ele está falando, ó, nós vamos vencer a parte militar, nós vamos vencer a parte comercial, nós vamos vencer tudo. E quando acabar de vencer tudo, o pessoal vai falar, chega de vitória. Eu falo, não, vou continuar vencendo, vou vencer mais, e mais, e mais, e mais. É uma figuraça. We can't take it anymore. Não! Não é muito, não, eu quero mais, eu quero mais. Ou seja, isso aí remete a gente lembrar também, Fernão, que o Trump é o presidente dos Estados Unidos. Ele vai fazer de tudo para que o país seja rico e grande do jeito que ele acha que é o certo. Ou seja, se por um acaso o que ele fizer beneficia o Brasil, beneficia outros países, a gente vai a reboque. Mas a prioridade dele não são os outros países. A prioridade dele é a América. É um azar o nosso que o nosso presidente não pensa assim, né, não, Fernando? Isso sem dúvida. Agora, se ele tiver um pouco mais de... O efeito do açúcar vai passar. Um pouco mais de estadista, né, ele tem que entender que essa coisa da censura, né, é que destruiu ele, é que expôs ele a tudo que ele sofreu. Né? E eu gostei muito de ver que o Marco Rubio, que é um cubano, eu sempre digo, né, o imigrado recente é o que mais valoriza os fundamentos da democracia americana, porque sabe qual é a alternativa. O Marco Rubio é um pouco isso, né? Ele tem relatos do pai, do avô e tal, né? O cara que passou fome sabe qual é a comida que é boa, né? É isso aí. E a primeira coisa da lista dele de orientações novas para toda a diplomacia americana é essa, né? O fim da censura. Então vamos ver como é que ele vai tratar isso. Eu não sei como é que ele vai combinar isso com esse
esse contato de mucosas em que ele está com, com a turma das Big Techs, mas quem sabe ele deu um jeito. Sei não. Eu vi hoje também uma ordem executiva que ele está saindo de um acordo que era derivado um pouco daquelas coisas que são discutidas na Europa sobre eles queriam criar uma taxação mundial das empresas. Então, uma empresa que sai dos Estados Unidos, uma multinacional qualquer, por exemplo, a Amazon usava a Austrália como um hub de envio de livros, porque é imposto zero. Então, eles queriam criar um imposto global, né? Executivo global. Uma base igual para impedir o pessoal de fazer benefício fiscal. De sair correndo para país que cobra menos. Né? Isso. Ele saiu fora hoje, já saiu, esquece. Isso aí, cara, é um pouco... Né, se os governos do mundo passarem a atuar como um cartel, aí o indivíduo está morto e farinado. Né? Sim. Nós já passamos o pão que o diabo amassa na mão desses caras. E é isso, quer dizer, a gente não tem muito essa noção da diferença, né? Mas lá a expectativa e o nível de tolerância é completamente outro do que o nosso, porque nós estamos acostumados a ter. Né? Se você olhar uma reunião da ONU, você vai achar um bando de assassinos, alguns genocidas, quase todos ladrões desenfreados. Né? Porque os governos no mundo, é isso, é o crime hiperorganizado. Abaixo dele, ou agora, normalmente em sociedade com ele, está o crime organizado, mas é um segundo escalão. Né? O crime organizado não tem o exército com todas as ferramentas que o Exército Nacional tem. Então, tem que haver uma composição entre eles. Mas a mistura, cara, é cada vez mais, né? Quando não de dominância. Ontem eu vi um desses documentários que passam no History Channel, do México, dominado por aquelas facções deles lá. Os cartéis, né? Era um troço de uma selvageria absoluta. Você fala, como é que volta isso para trás, cara? E esses caras são vizinhos de cerca dos Estados Unidos. Então, velho, não, a proximidade não é nada, porque o sujeito que está acostumado a ser abusado, ele rapidamente se acostuma. O ser humano é um rato. Ele se adapta a qualquer situação, ele vive no meio da merda. Que nem barata. E se acostuma. E se você vira uma ou duas gerações, cara, então ele perde toda a referência. Não importa que você está lá na vizinha dos Estados Unidos. Quer dizer, de vez em quando você tem uma parcela da população que faz o quê? Quer pular o muro. Ele fala, aqui não tem solução. E o Brasil está muito arriscado de caminhar para um troço desse nível. Cara. Porque o avanço do crime organizado, né, e a aliança explícita dele com essa turma que está aí, né, vindo quer dizer, num país que mata por ano mais do que a guerra de Gaza inteira. Né? É o que se mata aqui no Brasil por ano. Né? 40, 50 mil pessoas são assassinadas. E vem esse pústula desse Lewandowski, essa gente aí, dizer, não, agora o policial vai ter que pensar se ele vai usar uma arma não letal ou letal. Não... Quando o cara pálido, na hora que ele se confrontar com o bandido, ele vai olhar para a cara dele e falar, será que esse cara está armado ou não está armado? O que eu faço? E se ele puxar a errada, ele está frito. Quando o bandido, não. O bandido, porque invadir a sua casa à mão armada, hoje, ele não paga
crime por estar com a mão armada. E se você, cidadão que cumpre todas as leis, for pego com uma arma, você está ferrado. Quer dizer, mais explícito do que isso. Agora, você vê que essas coisas, imagine, se você chegar nos Estados Unidos e falar uma coisa dessa, é uma revolução. Sim, a intolerância lá. Porque lá o cara tem aquela coisa da segunda emenda e tal e coisa. Aqui, você ouve isso e passa batido, porque essa é a realidade. E cada dia eles avançam mais um pouco. Agora, estão avançando numa velocidade com isso aí, e, cara, se não parar já, vai ficar feia essa situação. Nós nunca tivemos isso no Brasil, né? Todas as ditaduras que já passaram pelo Brasil, Fernão, você pega desde lá de trás, República da Espada, Vargas, era pelo poder. O cara lutava pelo poder, aumentar o seu poder ali de influência e tal. Mas essa associação com o tráfico, com essa coisa da bandidagem, isso é inédito no Brasil, né? Mas tem uma linha, né, desses comunistas delirantes. E o lumpen? Isso lá atrás, né, quando a gente ainda estava nos anos 60, 70, né, que você tinha algumas linhas de pensamento comunista, revolucionário, que eram nessa, né, de tratar o criminoso como um revolucionário, né, um agente da revolução. Só que isso aí, cara, é jurássico. Né? Isso aí não tem mais ninguém que pensa isso na Albânia, mas no Brasil tem, entendeu? Tem. Então, cara, nós estamos lá atrás, nós estamos lá no século... Né? E isso é um perigo, pô. Isso é um perigo. Eu estava vendo hoje aquela notícia do Trump que ele vai fazer aquele investimento junto com a Microsoft, a Oracle, 500 bilhões em inteligência artificial. E eu estava lembrando que recentemente aí nossa classe política estava lutando por regulamentação de inteligência artificial. Eles não fazem a menor ideia do que seja, mas eles queriam já regulamentar para evitar que isso tenha algum sucesso no Brasil, e qualquer empresa que queira desenvolver isso vai fazer em outro lugar, não vai fazer aqui, eles estão protegendo o povo e tal. E olhando o anúncio que o Trump fez, olhando essas medidas que estão sendo tomadas, Fernão, você olha um governo trabalhando para o seu povo, fica tão estranho para a gente, é esquisito, porque o nosso dia a dia é um governo que ataca o povo. E quando você olha um que está fazendo coisas em benefícios da população, né, isso soa estranho para a gente. Olhar as implicações desses troços, né? Meu Deus. Eu vi um cálculo aí, né, de que a expansão da inteligência artificial que está no mapa, por enquanto, né, sinaliza que em 5 anos o mundo vai precisar de um consumo adicional de energia equivalente a tudo que o Japão gasta por ano. Sim. De energia. Sim. Isso só para tocar esses computadores todos para fazer inteligência artificial, esses bancos de dados gigantescos, né, máquinas gigantescas ligadas o tempo todo. E, fora isso, evidentemente que para fazer um troço desse, né, com esse valor, né, e essa vulnerabilidade, você tem que botar isso debaixo de uma casa-mata que aguente bomba atômica, tá? Porque senão o primeiro Putin da vida joga um troço lá e para o mundo. Então você imagina o que custa fazer uma trolha dessa aí. E assim, eu posso dar um exemplo rápido, assim, Fernando, do que significa isso. Eu que sou da área de tecnologia, 40 anos trabalhando na área, o projeto Manhattan, que a gente conhece a história do desenvolvimento da bomba atômica, quando você olha o que aconteceu no projeto, eles pegaram especialistas de várias áreas, várias pessoas altamente gabaritadas, colocaram todo mundo no mesmo lugar, para dali surgir aquela coisa nova que era a bomba atômica. O que a inteligência artificial vai fazer nesse projeto que eles estão aí montando aí da Stargate e tal, é igual,
só que numa escala muito maior, aonde os problemas iniciais que eles querem colocar ali são doenças. Olha, eu vou pegar vários especialistas do mundo, tudo que foi escrito de todas as matérias, todos os papers científicos da história da humanidade, todas as fórmulas de remédio, bula, tratamento médico, vou pegar todo esse conhecimento, vou colocar numa inteligência artificial, num grande computador, que vai ficar trabalhando ali para encontrar soluções, tal como se tivesse 1 milhão de seres humanos trabalhando em cima de um problema. É isso que ela vai fazer. Só que a escalabilidade da IA e das redes hoje, as nuvens, você consegue fazer isso para o caso da doença, deixa lá uma IA trabalhando lá dia e noite, com bilhões de pessoas, como se fossem, tentando resolver aquele problema, e ele levanta uma outra estrutura na nuvem e vai trabalhar num outro problema. Como ele vai precisar de energia, ele pode deixar trabalhando lá como que ele vai solucionar as questões de fissão nuclear. Não vou usar mais. As usinas nucleares não estão mais... Agora é fusão nuclear. Então, quais são os problemas da fusão? O problema basicamente hoje são materiais, né? Você gera um sol dentro de um reator que tem 5 milhões de graus e os materiais não aguentam, e tem que ter uma nuvem eletromagnética em volta segurando aquele calor, e tem um monte de problema técnico. Aí você joga para uma outra IA resolver. Milhões de profissionais trabalhando, mas são robozinhos. Então, o que está vindo aí, Fernão, de avanço para a humanidade é doenças, materiais, soluções, armamentos, longevidade, que você possa imaginar. Imagina o que vai virar. É um salto tão grande que está chegando aí, que a nossa classe política se adiantou e fez questão de que a gente não participasse disso. Claro, mas como sempre. Aqui, os portugueses não deixavam que tivesse papel no Brasil. A 1808 já pôde. O pouco que você sabe do Brasil até 1500... Vinha de fora. Não sei quanto, você fica sabendo porque o cara escrevia nas margens da Bíblia, que era o único livro que circulava um pouquinho, os testamentos das pessoas, porque não tinha papel. O Hipólito... Proibiram a informática, né? Você lembra disso, né? O Hipólito da Costa foi montar um jornalzinho na Inglaterra, mas era o primeiro jornal brasileiro publicado na Inglaterra. E a internet. Tá tudo certo, cara. Aqui não... E agora a inteligência artificial. Não, vamos regulamentar isso. Com quem? Com aqueles caras que você vê no Congresso lá. Tiririca, aquela turma toda lá. Aquela gente vai dizer, usar inteligência artificial, é um perigo. Sim. Olha lá, eu vi um filme do Exterminador no final de semana. Isso aí é um perigo. Vai tirar o emprego das pessoas. Aqueles mesmos argumentos do pessoal que ficava acendendo as lâmpadas na rua com óleo de baleia, lembra disso? Não, esse negócio de eletricidade vai tirar o emprego das pessoas. A gente não vai ter mais gente para... A gente precisa desse pessoal para acender as luzes com óleo de baleia. E por aí vai. E deu no que deu. Olha como é que a gente está hoje aí. Mas é impressionante isso. Você vê a classe política completamente desantenada de um país que não tem nenhum tipo de missão, a gente não tem objetivos, o governo não tem nada. Nada. Zero. É aquilo, cara. É o próprio Versailles. Brasília é Versailles. Os caras não têm nenhum contato com a realidade. Mais. É zero. Eles vivem... eles não precisam se esforçar para ter nada. Né? Ele tem carro, ele tem empregado, ele tem dinheiro, ele tem empréstimo especial, ele tem juro especial para ele. Cara, eles são completamente alheios ao Brasil. Não precisam temer o Brasil de maneira nenhuma. Eles só precisam temer os caras em cima dele. O deputado agora teme o ministro do Supremo. Mas o povo brasileiro está cagando. O povo brasileiro não tem nenhum recurso para pôr a mão nele. Então, velho, e por que a democracia... Essa história do PIX também é seminal, né? Porque é a primeira vez que a ditadura toca na massa do povo brasileiro. Até agora,
Essas vantagens que nós perdemos, a classe média perdeu porque foi expulsa da carona da classe média estatal, né? Então, vamos lá, enchemos a Paulista, tá, mas cara, que número é isso aí perto do Brasilzão, do favelão nacional, que nunca teve porra nenhuma de democracia. Você fala democracia, o que é isso, cara? É esse troço que eu tenho aqui, que eu moro nesse barraco, tomo tapa na cara do bandido e da polícia, que devido processo que eu tenho, né? Então, esses caras, por isso que a democracia brasileira morreu sem choro nem vela, porque para 90% dos brasileiros nunca existiu. Ninguém foi no velório. É isso aí. Então, cara, quando eles esbarraram nessa massa, com essa história do Pix, foi isso aí, 350 milhões de views, né? Essa é a Paulista que muda as coisas. Exato. É 350 milhões em 2 horas, 3 horas, tem 350 milhões de caras falando, não toque na minha coisa aqui, senão você vai se ferrar. E eles encolheram. E agora estão aí com essa coisa, querendo pôr a culpa em alguém. E não tem isso. O que aconteceu foi exatamente isso que eu descrevi. É o primeiro ato da ditadura contra o povão. Chegou no povão. E olha a reação que foi. Sim. Não foram 350 milhões, não, Fernando. Tá na casa de bilhão, porque 350 é só no Instagram. Aí tem Facebook, YouTube, Twitter, Telegram e WhatsApp. É isso aí. Rodou então, por todo mundo. Velho, essa é a manifestação da massa. Eles vão comer o Pix que o diabo amassou. É isso aí. Então, quer dizer, nos Estados Unidos, se você tocar naqueles direitos fundamentais, né, você vai ter esse tipo de reação que aconteceu agora na eleição do Trump. Pô. Há anos e anos, eleições e eleições nos Estados Unidos, né, você tem uma diferença de 1%, 2% de todo mundo. Né? Verdade. Porque não faz nenhuma diferença. Né? Mas dessa vez, que os caras vieram para cima dos direitos fundamentais, de primeira emenda, né? Tentaram mexer com o armamento, já desistiram, mas insistem. Né? Olha a reação, cara. Olha a reação que foi. Quer dizer, lá o cara e o povo lá tem essas ferramentas, né? Para isso não virar a invasão da Bastilha, tal. Não precisa. Você tem o recall, você tem as eleições de retenção de juiz, você vai podando os filhos da puta, um por um, né, o tempo todo. Isso faz parte do dia a dia. Então, cara, para juntar uma galera que pode esbofetear um país de 200 milhões de pessoas, como aqui está acontecendo, lá, é muito difícil, não chega. Passa um ali raspando por acaso, tá certo? E toma o troco. Então é isso, cara. Lá você tem válvula na panela de pressão, tal. Agora, aqui não é que não tem. É isso que eu tô cada vez mais enxergando claramente isso. Esse troço do Pix foi tremendamente educativo por isso. O povo brasileiro está aí e tem noção dos seus mínimos, ínfimos direitos. Né? Mas esse é o que eles têm. E desse ele não abre mão. Quando esses caras barraram nisso e tomaram essa porrada que eles não estão entendendo até hoje. Mas foi por isso. É o primeiro ato da ditadura que atinge a massa dos brasileiros. Por isso que você fala, Fernão, que quando... Por isso você fala que quando o brasileiro experimentar o voto distrital puro, ele nunca mais volta. É isso aí. O recall de mandato, ele nunca mais abre mão. É vício na primeira. Não dá, sabe? Não volta mais para trás. Por isso que, porra, eles têm pânico desses assuntos. Né? Pânico. Aí,
Fernão, o Aldair Greco mandou R$ 20 de superchat. Obrigado, Aldair. Nós estamos com 2.300 pessoas ao vivo, 2.300 telas. Obrigado, pessoal. Não se esqueça de deixar sua curtida, de compartilhar. E ele pergunta o seguinte: Fernão, a gente está na era da burrice artificial no Brasil? Não, a burrice é natural, né? A burrice é a maior da natureza, cara. É natural, né? Obrigado, meu querido. Obrigado, pessoal, que apoia o canal aqui. Obrigado aí de coração. Mas, Fernão, seguindo aqui com o que a gente está comentando, né? Você vê que os problemas brasileiros, todos eles praticamente têm soluções. Parece que o que separa o brasileiro da solução dos seus problemas é conhecer as soluções, saber que elas existem. A gente vai convivendo. A gente acha que esse modelo de Congresso, de Senado, só tem de eleição... problema, Laudelino. Para você encurtar esse raciocínio, é o seguinte: só tem um problema, que é aquela coisa da democracia. O poder tem que trocar de mão, né, do governante para o governado. Esse é o truque, tá certo? E como que faz isso? Quer dizer, nós temos essa sorte. Nós não precisamos esperar que nasça no sertão da Paraíba, lá nos fundões dos Pampas, lá nas beiradas da Mata Atlântica, tal, um James Madison, sabe, um Hamilton, toda essa gente de novo, né? E que ainda dê coincidência de estarem todos juntos. Não precisamos. Esse caminho já está para lá de mapeado. Né? A gente pode ir direto para o resumo, que é esse. A ferramenta que produz essa mudança, né, do poder da mão do governante para a mão do governado é o recall. Essa é a primeira. Né? Com o recall, o povo fica apto a construir tudo. É como eu digo, não muda a natureza humana, não produz milagres, você continua sendo aquele animal que erra muito mais do que acerta, tal. Está lá a Califórnia de prova para nós. Não é certo? Eles têm todas essas ferramentas e criaram uma situação suicida, praticamente, para eles próprios. Agora estão saindo disso. A vantagem da democracia é essa: quando você erra, você pega e desvia e volta para trás. Por quê? Porque quem manda é a vítima, né? Não é o algoz. Então, é isso que a gente tem que fazer no Brasil. Não adianta ficar discutindo cada problema. Eu vejo aí nas televisões, me dá cada vez mais perda de tempo, né? Aqueles caras falando, porque a violência, pipipi, popopá, precisa fazer assim, precisa fazer assado. Cara, eu acho que você tem que dar o poder para o povo, e o povo depois vai fazer o que ele quiser. E eu confio absolutamente, cegamente, que o povo vai fazer, escuras, não na primeira vez, mas a médio prazo, aquilo que é melhor para ele, cara. Essa média da decisão é que faz a coisa funcionar. Se tiver um só trancado num palácio lá, pensando que ele é o velhinho que todas as gatas querem, né, que ele vai voar com o Boeing, se tem cama de casal, se não tem, né, dá merda, inevitavelmente. Agora, se as decisões forem pela média, né, ela acaba dando certo. Né? E a possibilidade delas começar muito errada é remota. Remota. Né? Porque, você tem um cara lá que está numa condição de vida boa, tá, e do lado dele tem outro que não está. Né? E se você fizer uma coisa que puxa muita brasa para sua sardinha, o cara fala, não, senhor. Cara. Então, esse balanço é que faz a mágica. Né? E sem o recall, nenhum problema brasileiro vai ser resolvido nunca. Nenhum. Nem de segurança pública, nem de educação, nem de saúde, nem de acabar essa putaria dessa corrupção.
né, de salário milionário. Tá? Isso não existe, cara. Isso é coisa de reinos do Oriente, de 1000 anos atrás, sabe? É coisa de ayatolá. Né? Então, nós estamos nisso, cara. É uma vergonha a gente se permitir permanecer nisso. Então, cara, a solução é essa: botar patrão em cima desses putos. Se ele souber que cagou, ele perde o emprego, aí ele vai ter que ganhar essas tetas todas que ele tem aí trabalhando. Quero ver um merda qualquer daqueles do Congresso Nacional, né, ganhar 1/10 do que eles ganham, 1/1000 do que eles ganham hoje trabalhando, né, Sim. pelo que eles realmente valem. Então, cara, esse sujeito vai passar a agir de outro jeito, imediatamente. É a história da bomba atômica que você falou. Os Estados Unidos, quando instituíram essa ferramenta, que vale dos estados para baixo, faz 100 anos. Só 2 governadores foram caçados. E um dia antes deles instituírem essa ferramenta, os governadores eram uma putaria de corrupção de ponta a ponta. No dia seguinte que o cara tem a bomba atômica, o governador virou, porra, eu sou recorda de criancinha, peraí, poder para o povo. Isso, cara. Eu gosto sempre de lembrar o pessoal que vejam aquele filme Os Intocáveis, Al Capone, Elliot Ness. Ele foi pegar o cara pelo imposto de renda porque o judiciário estava perdido. O pessoal não acredita nessa história de que os Estados Unidos estava perdido absolutamente em corrupção, oligarquias, né? Os Robert Barons. Era aquele período. O Elliot Ness só pegou o Al Capone pelo imposto de renda porque o judiciário já era. Estão entrando na mesma de novo porque não fizeram a receita completa, deixaram o Poder Federal fora desse esquema. Olha o preço que eles estão pagando por causa disso. Exato. Agora, olha o que eles já ganharam. Né? Porque, é como eu digo, com um sistema desse, a corrupção vai a zero no dia seguinte. Porque o roubado é que passa a mandar. Então ele demite o ladrão, cara. Então, e o ladrão é o primeiro que sabe disso. Porque esses ladrões não são tontos, são tudo esperto pra caramba. Mas, Fernando, por que a eleição presidencial na Suíça não é agitada que nem a dos Estados Unidos? Nem isso, não tem presidente. Você nem ouve falar, né? Não existe isso. Já põe a vaidade fora, não tem esses malucos que puxa a população pela emoção, cacete. Acaba com essa merda. Então, eu fico pensando nisso direto, Fernão, porque eu tive lá na Suíça, né? Você sente que a sociedade é calma. Não tem ninguém maluco porque saiu uma lei assim, que agora tem que ter extintor no carro. Não tem nada disso acontecendo, tá? E eu fico pensando no Brasil, eu vejo o seguinte: quantas pessoas se envolvem em acompanhar política, para tomar conta de político, porque estão sempre ali ameaçando o povo? Quantos talentos a gente está perdendo? Quanta coisa deixa de acontecer no Brasil porque a política não deixa o povo em paz. É isso aí. Você abre um negócio, daqui a pouco tem uma regulamentação nova, um monte de imposto novo. É o troço que a gente estava falando antes, quer dizer, você se acostuma com isso. Você se acostuma com isso. O suíço é assim porque é o único país de que eu tenho registro que jamais teve um rei, nunca teve essa figura que o presidente substitui, né? Mesmo nas democracias. Né? Ninguém precisa de presidentes. Tá? A Suíça prova isso todo dia. São 7 ministérios. Basicamente isso. Quer dizer, nós temos 32 aqui que é só putaria, não serve para nada. O que precisa é 7. Os americanos têm 13, né, com status de ministério. Já é quase o dobro da Suíça. Né? Mas tá bom ainda, né? 13. Agora, 39, cara, é uma vergonha. Nós somos puto otário, entendeu? Nós somos...
ter vergonha de confessar para um estrangeiro que você mora num país que tem 39 ministérios. O cara vai falar, não é que... Eu vi saiu notícia dizendo que a FAB fez 1.700 voos com os ministros e o pessoal da Suprema Corte, os ministros do Lula e o pessoal do Congresso ali, né, pegaram 1.700 da FABTour, né? Vai levando a galera pelo Brasil todo. Aí você fala, mas que beleza, hein, Fernão? 1.700 voos. Quer dizer, a gente fica falando de 39 ministérios. Olha tudo isso que acontece em volta. Não, cara, os carros oficiais, os assessores. A tripe que esses caras entram, esse Barroso. Ele se acha. Ele acha que ele merece aquilo tudo e é pouco. Né? E ele é um crente, ele é diferente do Gilmar, que é um cara que vendeu a alma para o diabo. Né? É diferente. Ele acha realmente que ele é um civilizador e que por isso ele merece aquilo tudo e muito mais. Ele é um amigo de Deus. É. Entendeu? Você fica implicando com os carioca aí. Mas é assim mesmo. O cara deve pensar assim: essas pessoas têm que agradecer por estar vivendo na mesma época que eu. Tomando porradas corretivos de mim. Te agradecer a chicotada que eu estou dando aqui. É para o bem dele. Pô. Por que ele geme? Por que ele está reclamando aí? Meu Deus. Fernão, hoje teve uma notícia esquisita que a gente vai apurar para saber se é verdade ou não, como é que está isso aí esquisito. Teve uma movimentação de tropa da Venezuela na fronteira do Brasil. Você acompanhou? Você viu aí? Não. Aí rolaram umas imagens bem estranhas aqui, eu vou compartilhar para você ver. Porque o pessoal está reclamando. Ó. Eles conseguiram chegar na fronteira do Brasil, porque é uma selva bruta, não consegue chegar. Tem que dar uma volta enorme. Não. Aqui ali, Pacaramba, né, aquela região ali, isso aqui são algumas tropas da Venezuela, algumas forças especiais que estão voltando para a Venezuela. Isso aqui é a área de fronteira. Se tu vê aqui, ó, na área de fronteira, né, tem a bandeira, esse lado aqui é o do Brasil, e o lado direito é a Venezuela. Aí depois tem um posto ali de aduana, não sei, alguma coisa aí, que faz o filtro, né? E essas tropas venezuelanas estão voltando para a Venezuela. E do lado da Venezuela está cheio de blindado, está cheio de canhão, aqueles BTR russo lá na fronteira. E o Maduro falou que está fazendo uma operação no país inteiro. Uma operação, não é nada. Isso aí deve ser reação, porque o Brasil fez ou estava planejando fazer por agora também um grande exercício militar lá, né? Na fronteira deles. Deslocou um monte de tropa para lá. Então, e ele está descontando, ele está fazendo a mesma coisa. Tem outras imagens, deixa eu ver se eu pego outras imagens aqui. Tem umas interessantes que mostra do lado deles, lá da Venezuela, tá cheio de blindado, cheio de gente pra caramba, assim, do lado da fronteira. Deixa eu tirar aqui o som, porque tá uma bagunça, um som danado aqui, peraí. Aqui, ó. Soldado pra caramba do outro lado da fronteira ali. Isso é o lado da fronteira ali do Brasil com a Venezuela, né? Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo aumentar aqui. Eu deixei sem volume, que tá muito barulhento. Não, aumentar a imagem. É pequenininho mesmo, é pequenininho. Porque tem um monte de tropa lá atrás, né? Muita tropa, muita milícia, muita gente ali. E do lado deles lá. Tá no país dele, pode fazer o que ele quiser lá do lado dele lá. Só que eu estava acompanhando os analistas que fazem o acompanhamento da política aqui na região, e eles estavam falando que a Venezuela entrou num conflito com alguns grupos guerrilheiros ali da Colômbia, acho que é o ELN, que era, inclusive, onde o presidente da Colômbia participava quando era novo, e que o negócio está tão grave lá que tem colombiano que está fugindo para a Venezuela. E aí vem aquela questão. Será? Quem foram os países que
reconheceram, daqui da região toda, todo mundo foi contra a eleição do Maduro, a fraude. Quais são os países que não foram? Brasil e Colômbia. Aí o pessoal está falando assim, olha, está tendo esses movimentos, mas não duvide que seja tudo meio que uma armação entre os 3 países para fazer uma farofa aqui da região qualquer, tal, para justificar alguma coisa, porque essa politicagem é muito suja de bastidores. Então, acho que a gente tem que aguardar aí os próximos movimentos, até para entender mais o que aconteceu, ver a posição do Exército. Sabe que essa história do Maduro, né? O Lula, né? Ele tem complexo de vira-lata, né? Ele vai para esses fóruns internacionais e tal, e o mundo inteiro, cara, vomita se você falar Maduro. Né? Então ele deu essa recueta, porque por ele mesmo, né, ele é todo Maduro. Né? Só o Maduro mente mal, mas isso era uma coisa que ele corrigiria sim, né? Dando umas aulas para o Maduro, como ele se propôs fazer. Aí ele saiu lá para fora e viu que nem o Putin não está estendendo a mão ostensivamente para o Maduro, ele disfarça, vai lá por baixo do pano. Tá? Então, ele para não ser completamente banido, tomou uma atitude diferente aí, né? Controlou o Celso Amorim. Eu deixei aqui rolando sem som, né? Que o pessoal bota umas músicas, aí ele, tá vendo? Ali é na fronteira Brasil e Venezuela. Tem muita gente no chat aqui perguntando se a gente viu alguma coisa e tal. Mas, gente, quando acontece, esse agora é o lado da Venezuela, tá vendo? Tá cheio de blindado lá, cheio de gente. Isso aqui deve ser meio que um showzinho que o Maduro tá fazendo pro próprio povo. É uma manobra conjunta, aquelas coisas? Ah lá, ele bota as guerrilhas. Não, o Brasil não tá participando, não. Ali estão os movimentos dentro da Venezuela, as Forças Armadas, as Forças Especiais, todo mundo junto ali, ó. Cara, é bem na divisa ali, ó, tá vendo? Brasil e Venezuela, bem ali, ó, os caras fizeram ali. Olha os BTR russo ali. Eu acho que é tudo mais uma palhaçada do Maduro, tá? Diante da posse do Trump, para querer, sei lá, mostrar que tem uma unidade nacional. Fazer treino contra a invasão do Panamá. Né? Porra, como se alguém fosse invadir para aquela estrada ali. Se você olhar olha, quer ver uma coisa? Olha o horizonte lá atrás, Fernando. A fronteira aqui é um negócio simbólico. Se você for invadir outro país, você tem as montanhas, você tem o mato lá, você invade todo lugar é assim, né? A fronteira é uma... É simbólico. É só um posto ali. E já são aquelas mesas, né? Aquelas montanhas de mesa lá que são maravilhosas. Sim. Na fronteira da Venezuela com o Brasil. Sim, são lindas ali, como é o Monte Roraima, né? Tem aquela cachoeira incrível, de 2.000 metros de altura, sei lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aquilo Aquilo é muito bonito. E é antigo, hein? Uma ecologia absolutamente exclusiva daquele troço, né? Porque é inacessível. Então tem uma evolução de milênios, né? Quem está lá, de planta, de bicho, está evoluindo lá, né? Não existe mais lugar nenhum. Sim. Realmente é único ali. Deixa eu abrir uma imagem. Tem uns buracos no mundo que são incríveis. Né? Tem. Não só o Brasil, né? O mundo é muito bonito, né? Você tem, por tudo quanto lugar que você vai aí, você tem paisagens memoráveis aí da população, dos países, né? E disponível aí para as populações. Um lugar mais bonito que o outro. Isso é uma coisa que nós aqui, como espécie, fomos agraciados com um planeta muito bonito, né? Aqui, ó, o Monte Roraima, aqui, ó, olha ele aqui. Ó. É um paredão absoluto, né? Você falou que é uma montanha em forma de mesa, né?
enorme, muito bonito. Informação que tem. Só que lá é um dos pontos mais radicais, né? Mas tem aqui na Chapada Diamantina, Chapada tem esse tipo de formação, só que menor, né? De menos altura, de menos. Só coisa antiga. Coisa antiga. Incríveis, né? São. Fernão, você viajou muito aí pelo Brasil, você viajou muito pelo interior. Você conheceu um Brasil aí dos anos 60, anos 70, mais preservado. Como é que foram essas viagens aí? Isso é muito dolorido, né, de você ver essa mudança. Destruição. Eu já tenho uma regra que eu não volto em lugar onde eu fui feliz. Entendeu? Porque você chega lá e está tudo destruído, está tudo mudado, está tudo arrebentado. Então você perde a memória boa que você tinha, fica puto na vida de ver aquela arrebentação toda. Mas eu tive esse privilégio, né, de nascer num Brasil muito menos populoso que o de hoje. Basta dizer que, porra, até 1985 não tinha estrada nas praias de São Paulo, além do Guarujá. O Rio também tinha isso, sabia? Não tinha estrada, você só tinha picada, a gente ia de moto de trilha, tal. Para chegar a Ilhabela era uma luta, né? Aquelas praias todas do meio ali, Camburi, Maresias, era tudo uma mata atlântica maravilhosa, né? Desabitada, com pequenas comunidades de caiçara que viviam numa cultura totalmente exclusiva. Era sensacional, né? Isso em São Paulo, imagine. Fora de São Paulo, então, eu conheci aquele Mato Grosso todo. Eu já falei aqui algumas vezes no livro da Beatriz, da Guerra do Paraguai, da Beatriz Bracha, né? Que é um livro sensacional, porque você entra dentro da cabeça dos brasileiros do século XIX, pelas metades lá. Né? É fascinante por isso. Mas tem uma sacanagem nesse livro, né? Eu acabei o primeiro volume agora, aí você fica naquela fissura para o segundo. O segundo só vai sair no fim do ano. E o terceiro... Então, parece essas minisséries que não... Porra, sacanagem. Vai perder o tesão para ver o segundo. Pô, você fica louco para continuar aquilo. Mas eu conheci o Mato Grosso daquele jeitinho que está lá, né, na Guerra do Paraguai. Tinha alguma estrada? Tinha, mas pouca. Foi antes do Olacir de Moraes? Antes do Olacir de Moraes. Eu vi o Olacir de Moraes chegar lá, porque era exatamente no mesmo lugar que os meus tios iam. Faziam umas caçadas lá, que tinha... Era um latifúndio gigantesco, que pertencia à família Prates, e que tinha sido parte daquela mate laranjeira, que era uma coisa gigantesca que juntava o Brasil com a Argentina, com o diabo. É uma saga essa história da mate laranjeira, é outra que precisa ser escrita. Tem até alguns livros já. Mas... E era isso, cara. Você tinha umas poucas estradas muito ruins. Era uma aventura você percorrer aquilo, atolava e tal. E vastidões de território brasileiro que não tinha nada. Nada. A gente andava tinha um caminhão que o cara falava, olha, você vai seguindo essa picadinha de boi, aquele trilheiro de boi que fazia no meio do campo, que você vai chegar lá no Retiro. Era no quinto dos infernos. Você demorava meio dia de viagem dentro dessa área. Chamava Santa Virgínia essa fazenda. Essa família Prates, a história que rolava era que eles tinham um antepassado, um bisavô, um avô,
que era tropeiro e que abastecia a partir de São Paulo, com tropas gigantes de burro e tal, abastecia as tropas do Brasil na Guerra do Paraguai. E o Brasil quebrou na Guerra do Paraguai, né? Ali começou a primeira dívida externa brasileira. E o imperador ficou devendo uma nota para ele e falou: olha, se você aceitar, eu te dou em pagamento as terras abaixo do Rio Dourado. Então era um mundo de terra. Uhum. E eu conheci isso assim. Era Ponta Porã, naquela altura, era uma rua, calçada de lajotas, e mais 2 ruas de terra paralelas, umas casinhas tudo de madeira. Acabou, mais nada. Todas vermelhas, porque aquele poeirão vermelho que levantava, as casas iam ficando com aquela cor de tijolo, de poeira, de terra. Todo mundo andava armado. Era uma terra meio de bandido, porque você atravessava a rua, você fugia da polícia. A rua era a divisa entre o Brasil e o Paraguai. Então, cara, eu vi esse Brasil, né? A Amazônia absolutamente virgem, todo o cerrado brasileiro eu percorri de cima a baixo quando era virgem. Virgem também. Você me lembrou aqui 2 histórias. A primeira, minha mãe que me contou, que ela, quando foi a primeira vez em Cabo Frio, 1950, por aí, e a gente tinha um tio-avô lá, o Manuel, que era ex-combatente da Primeira Guerra, foi prisioneiro, todo tatuado, e foi ele que levou a minha mãe para conhecer a praia, porque tinha que ser ele, porque ele ia com uma espingarda, porque do centro de Cabo Frio até a praia tinha bicho, e ele tinha aí, ia no mato ali, olhando, pode vir, vem comigo, e andando em direção à praia, Cabo Frio, não estou falando de interior, estou falando de 1950 ali. E outra coisa o Tom Jobim era caçador de macuco. Macuco, na serra. Ele caçava ali na Serra da Bocaina. Isso. Foi ali que começou a paixão dele com a Mata Atlântica. Então tem, tem livros dele e das mulheres dele, que tem narrativas desse tipo, que de vez em quando que ele tinha essa obsessão, né? Naquele tempo a floresta encostava no mar. Ele repete essa frase obsessivamente em várias passagens. E ele conta que às vezes cachorros corriam, os porcos no mato, cateto, queixada e tal, e o porco acabava pulando na água. Quando chegava no fim do costão, o porco pulava no mar. E aí os caiçaras já estavam lá de barco esperando, pegavam o porco com tarrafa e fisga. Pescava com rede. Era a caçada dos caiçaras, era assim. E o Tom Jobim brincava com isso. Quando ele falava, quando matava um macuco muito grande, a gente sabia que tinha cruzado a fronteira de São Paulo. Porque o macuco paulista é muito maior. Esse Brasil é muito cheio de histórias, né, Fernando? Eu lembro que eu li a biografia do Brigadeiro Montenegro, o cara que foi o patrono praticamente aí do Correio Aéreo Nacional, e ele dizia que nos primeiros voos que eles fizeram no Brasil para entregar correspondência, não tinha uma carta de voo. Ele usava o guia Rex da estrada, Isso aí. Decolava e ficava lá de cima acompanhando os carros, o farol de carro. Aí ele dava o rasante para ler a placa de trânsito. Para São Paulo para a direita, para a esquerda, não sei o quê, para aqui, porque ele tinha que estar uma cidadezinha. Traía ele ao mesmo tempo ia desenhando o mapa, botando coordenadas, bússola, aquelas coisas todas. Ou seja, a gente vive num Brasil, né, Fernão, que ele foi construído por gigantes, né, que passaram por esse tempo. Eu sou muito amigo do Pedrão Martinelli, que é um jornalista, um fotógrafo, né, que foi chefe da fotografia da Abril e tudo. Né? E o Pedrão participou com os irmãos Vilas Boas, né, daquela expedição para achar os índios gigantes, né? Crenha Kerere, que ele fala. Não é Crenha Carore, é
Crenhaquere, que é a pronúncia dos índios. E ele tirou aquela famosa foto do primeiro índio gigante, lá das nascentes do Peixoto de Azevedo, que era um rio. Hoje isso tudo sumiu, é tudo soja, virou. Né? Mas ele participou disso, né? E ficou 2 anos andando pelo mato com esses caras. Né? Então ele tem histórias sensacionais. Uma hora eu vou ver se ele... O Pedro é meio arredio, assim, mas ele daria uma entrevista sensacional, porque quando a gente está de boa, assim, a gente vai para o mato junto, toma uns uísque lá, aí ele começa a contar essas histórias. Ele tem histórias sensacionais com os índios, com aqueles caboclos que abriram essas primeiras picadas do Brasil. Não tinha estrada nenhuma no Brasil, eles abriram uma picada no meio do mato. É isso aí que eu estou falando, né? Tinha essa coisa. Ele conta um episódio que quebrou os últimos óculos do Cláudio Vilas Boas. Eu precisava de um óculos. Então, falavam no rádio, era uma dificuldade, porque também, naquele tempo, as antenas de rádio eram precárias, então tinha que subir numa árvore, não sei o quê. E pediam, a FAB é que tinha esse papel, em vez de levar bundão pelo Brasil para cima e para baixo, eles faziam isso antigamente, né? Eles é que cuidavam da Amazônia, né? Cuidavam dos índios e tudo. Então, era isso, abria uma clareira e vinha o avião, dava um rasante e jogava um fardo. Tum, aquilo ia quicando. E nesse fardo tinha comidas, tinha remédio, tinha até os óculos do Cláudio. Então, histórias assim sensacionais dele com essa indiarada. Tinha uma turma de índios sempre na parada. Era proibido ter armas, porque o Cláudio, os Vilas Boas tinham essa política, né? Sim. Matar índio de jeito nenhum. Né? Então, e ele conta coisas assim, deles andando naquela picada, e que de repente vinha os índios gritando pelo mato, pelos dois lados se aproximando, e parava antes deles conseguirem ver os índios. Mas os caras ficavam ali no meio daquela picada, agora vai. E vinha aqueles índios tudo gritando, aí parava. E eles nunca conseguiam ver os índios. Aí faziam aquelas atrações, levavam aqueles presentes. Ele tem histórias sensacionais dessa. Os irmãos Vilas Boas deviam ter muitas histórias interessantes. Eu conheci bem o Orlando, né? Porque o Orlando ele gostava do Jornal à Tarde. Então, ele, quando ele estava por São Paulo, ele ia lá, ficava lá conversando e tal. E ele tem uma entrevista, que eu tenho isso num vídeo, eu preciso traduzir em alguma outra mídia para voltar a ver isso. Eu até não sei onde é que foi parar isso aí. Mas, enfim, era uma série que o Drauzio Varela... Caramba! Quando ele era um jovenzinho médico, né, ele trabalhava para o Digênio, que era o dono do Objetivo. E o Digênio tinha um navio escola na Amazônia. Ele mandava, não era um navio, era um iatezão assim, que ficavam umas turmas lá fazendo estudos. E o Das Varela fez essa série de entrevistas que dura 9 horas. E a base é o Orlando, né, que foi o último deles que morreu. Né? Então, tem essa frase, o Orlando, ele morava aqui os 3 irmãos moravam num predinho de estudantes na rua Martins Francisco, aqui, que é perto do centro da cidade, e ficavam lá com o mapa do Brasil e tal, querendo ir para o sertão, aquela coisa. E a entrevista começa assim: quando eu nasci, o sertão começava na periferia de São Paulo.
Isso é genial. Tinha na casa do meu avô tinha um mapa da Revolução de 32, com um mapa artístico, assim, com a disposição das tropas, tal, mas a última cidade era Bauru. De Bauru para frente está escrito no mapa assim: território dos índios coroados. Olha, 32, cara, é perto. Caraca. Quem tem uma história dessa com índio gigante é Fernão de Magalhães. Fernão de Magalhães, quando faz aquela viagem de circunnavegação, ele abasteceu no Rio, parou ali em 1519 no Rio. Quando ele passa pela Argentina, ele viu numa praia um índio gigante. E eles foram lá, pararam na praia, desembarcaram, foram lá conversar com o índio, disse que era muito amável, né? E perguntando para o índio se tinha ouro, alguma coisa por ali, o índio não entendia nada. E eles convidaram o índio para ir ali no navio, tal, fizeram uma refeição com ele, e ele falou que o índio comeu 3 frangos inteiros. E eles começaram a achar engraçado que ele comia, o cara era enorme, né? E o cara comia muito, e por conta desse índio gigante, ele falou que ele tinha um pé, calçava 58, sei lá, que tinha o pé, ele falou, ele tinha uma pata muito grande. Por isso eles colocaram no mapa ali a região da Patagônia, por causa desse índio gigante, que ele tinha um patagão, um pé muito grande. Então é contato com índios, esse negócio de índio gigante, tem história de índio gigante aí, é só procurar no Google, que vocês vão achar. E os Orlandos de Vilas Boas aí, os Vilas Boas, né, os irmãos, fizeram um trabalho magnífico aí. O Rondon fez um trabalho magnífico também. O Rondon também proibia a arma. Do Rondon, né? Eles vieram na linha do Rondon, os Vilas Boas. Mas o cara aí perguntou, quem é? O Vital? O Vital está perguntando se eu andei no trem da morte. Cara, o trem da morte passava dentro dessa área que eu falei aí, da Santa Virgínia. Quando o Olacir comprou a primeira terra dele lá no Mato Grosso, foi isso, nós chegamos um ano lá nessa Santa Virgínia e o cara falou, olha, agora lá da linha do trem para lá não pode mais caçar porque foi vendido. Eu digo, pô, vendido para quê? É um tal de Olacir. Então, eu conheci o Olacir, vi ele fazer aquilo tudo e começou essa ocupação do Cerrado brasileiro pela soja e tal. Mas até aí era absolutamente selvagem. De Araçatuba para frente, para você ter uma noção, não tinha mais aquela coisa de quadradinhos e cerca e tal. Já virava a mesma paisagem do Pantanal. Aquela camparia, com umas lagoas, com umas coisas. Então, a partir de Araçatuba, não tinha mais nada, mais polícia, mais nada. Então, eu que tinha 15, 16 anos, eu guiava o caminhão de Araçatuba para frente. Eu ia ficar louco para chegar a Araçatuba, para poder guiar o caminhão, porque não tinha mais polícia. Também não tinha risco de acidente, não tinha ninguém. Vazio. Eu guiava bem, porque você aprende. Caramba. Você vê, Fernão, que tempo, né? É um Brasil aí que não existe mais. Foi rápido demais o Brasil. Você vê essas histórias, não é muito distante, do Correio Aéreo Nacional, aí do Olacir de Moraes, essa coisa que foi agora há pouco, no teu tempo de vida, você viu. E o país realmente se transformou de lá para cá. Fernão, nós já estamos aí com 1h40 de live, né? Uma live hoje sem roteiro, descontraída, tranquila. Aí falando das coisas da semana, as novidades até agora, Trump, Brasil, natureza. Eu sei que você gosta de falar de ecologia, de natureza. Eu sei que você gosta dessas histórias, por isso que eu provoco para você falar, porque eu sei que você curte e você tem muita coisa para contar. Eu vi isso virgem, né, cara? Era fascinante, que tinha de bicho, que tinha de as cenas que você flagrava. Tá? Mas, enfim, uma hora a gente conversa mais sobre isso. Maravilha. Obrigado, Fernão. Obrigado, audiência. Obrigado a todos. Obrigado pela companhia. Estamos encerrando aqui com 2.500 telas. Obrigado a todo mundo. É um prazer sempre estar com vocês aqui. Amanhã a gente ainda não tem o Pingo de Liberdade, não é? A princesa ainda não voltou das férias.
Bom, eu tenho meio que ir agora, porque hoje é aniversário do meu filho. Ó, Eu vou jantar com ele. um abraço, felicidades para ele, Fernão. Obrigado, audiência, obrigado a todos. A gente se vê semana que vem.